Olá, boa noite. Mais de 1000 pessoas morreram hoje na sequência de um sismo de magnitude 7.9 na escala de Richter que se abateu sobre o Nepal. Assunto para conferir ao longo da noite informativa. Para já, centenas de cidadãos moçambicanos marcharam este sábado na cidade de Maputo em protestos contra a xenofobia na vizinha África do Sul. A marcha desembocou na Embaixada Sul-Africana, onde os organizadores entregaram uma carta de protesto. A marcha iniciou por volta das 9 horas na estátua Eduardo Mondlane e percorreu a avenida com o mesmo nome até desembocar na Embaixada Sul-Africana. Centenas de manifestantes convocados pelo Parlamento Juvenil, Liga Moçambicana dos Direitos Humanos e Solidariedade Islâmica percorreram cerca de 3 quilômetros com cartazes jihadísticos e entoavam canções de protesto contra aquilo que consideram de atentado à dignidade humana. O povo moçambicano não é fraco, o povo moçambicano é humilde, é educado, é pacífico, mas está a emitir aqui uma mensagem firme de condenação veemente a esses atos que não dignificam a África. São atos, portanto, que devem ser interrompidos urgentemente e chamamos a atenção dos dois governos para que encontrem uma plataforma de diálogo. Estamos a chamar aqui a consciência do panafricanismo, da Irmandade Africana. Estamos igualmente a exigir justiça, que os autores morais e materiais, os mentores desta vergonha, sejam chamados à justiça e que os moçambicanos sejam indemnizados. E esta é uma postura firme. O governo moçambicano não pode emitir uma mensagem de fraqueza. Nós somos um povo educado, mas não somos fracos. Além da entrega da carta de protestos à Embaixada Sul-Africana, os organizadores da marcha leram mensagem onde criticaram a atitude do governo sul-africano e moçambicano em relação à violência contra estrangeiros. Mas mais do que falar e solidarizar-nos, nós queremos a responsabilidade criminal para o rei Zulu, para o Tribunal Internacional, o filho de Zuma para o Tribunal Internacional. Isto não vamos deixar em vão. Aqueles que são juristas moçambicanos nos ajudem, nós três organizações que temos personalidade jurídica, que o direito internacional nos assiste, de podermos meter uma petição, porque o nosso governo não vai meter. E se meter, não vai nos dizer o que o governo moçambicano negocia com os Zulus. Ou leva camarão, vão comer, e comem carne, e bebem vinho e voltam. Esta marcha que terminou aqui nas imediações da Embaixada Sul-Africana, com exatamente leitura de várias mensagens de protesto, é a segunda que acontece na cidade de Maputo em menos de 2 semanas. A primeira aconteceu no último sábado, ou seja, dia 18, em que um outro grupo de cidadãos se mobilizou para protestar e os mesmos foram dispersados pela polícia, alegadamente porque a marcha era ilegal. Com imagens de Elton Tsembane, Antônio Frades para ESTV. Alguns participantes da marcha apelam ao governo moçambicano a processar o Estado sul-africano, sobretudo o rei Zulu, supostamente por terem citado a xenofobia. Outros criticam a falta de sensibilidade dos sul-africanos que protagonizaram os ataques contra estrangeiros. As pessoas estão a ver que este movimento está a acontecer e não podemos parar por aqui. É preciso avançar com uma petição junto do Tribunal Africano dos Direitos Humanos ou Tribunal Penal Internacional para exigir justiça para os autores morais que estão por trás deste movimento. É isso que é preciso fazer. Mesmo que não surta efeito, valerá a pena fazer isso. Mas é preciso alertar o nosso governo e que é preciso fazer mais para defender a dignidade dos moçambicanos. Vocês devem estar claros, é que aqui é um atentado à nossa dignidade. Nós somos seres humanos, não somos bichos. Somos um único povo, África do Sul e Moçambique, que se constituíram um povo único no sofrimento, na luta pela sua liberdade. Portanto, não se justifica todos esses atos que vêm sendo repetidos a mil de vezes pelos sul-africanos. Então, devemos aqui manifestar a nossa repugnância quanto a essas atitudes. Os moçambicanos, quando chegam em Boane, são carregados de autocarro, chegam numa paragem qualquer chamada Nhakuongo ou Helene, a pessoa é deixada, a seu Deus dará. Não imaginam o sofrimento de alguém que viu sua esposa ser esfaqueada, viu seu filho a ser queimado, viu todos os seus bens destruídos. Não há acompanhamento psicológico. Que governo é este, meu povo?
O ex-secretário executivo da SADC, Tomás Salomão, diz que a principal causa da xenofobia na África do Sul é o fosso entre ricos e pobres. Os imigrantes foram o elo mais fraco. E para que situações destas não se repitam, o governo sul-africano deve educar seu povo a saber que trabalhos pesados também geram emprego. Tomás Salomão falava no programa Observatório Internacional, que vai ao ar este domingo. O programa Observatório Internacional, que vai ao ar este domingo, tem como convidado o economista e ex-secretário executivo da SADC, Tomás Salomão, que se debruçou sobre a xenofobia na África do Sul. Para Salomão, o fosso entre ricos e pobres é a principal causa da violência que encontrou nos imigrantes o elo mais fraco, porque aceitam fazer trabalhos que os sul-africanos normalmente não fazem. As desigualdades na África do Sul, nos últimos 20 anos, agravaram-se. O fosso entre os que têm e os que não têm agravou-se. Esta é uma realidade. A população está a crescer e não se está a conseguir a responder àquilo que são as preocupações mais fortes da população, sejam elas educação, saúde, habitação, alimentação e emprego. Tudo isto agravado pelo desempenho da própria economia sul-africana. Apesar disso, Salomão diz que a única saída para este problema é o governo incutir nos sul-africanos que trabalhos pesados também geram emprego e ajudam a debelar a pobreza. E o governo tem que educar os seus cidadãos de que, quando se fala de trabalho, o trabalho começa na terra. Ir trabalhar numa farm é trabalho. Ir trabalhar num jardim é trabalho. Correr o risco de ir para as minas, não é? E retirar o ouro, a platina, os diamantes, é trabalho. Subir os andaimes, correr o risco de um andaime se quebrar e cair e morrer, é trabalho, tem riscos. O governo sul-africano tem que incutir esta mentalidade nos seus cidadãos. E essa mentalidade incute-se de base. É muito fácil dizer, olha, os meus súbditos são preguiçosos. E depois? Você vai distribuir comida por eles? Majestade? Não. Caso isso não aconteça, nos próximos anos a violência pode atingir outros segmentos da sociedade sul-africana. Não fazer isto. Repito, ontem foram os estrangeiros. Amanhã vão ser os pretos que têm alguma coisa. Depois vão ser os indianos que dominam o comércio. E depois vai ser Santa, onde vive a maior parte dos brancos. E isto, imagine as implicações disto. Este programa vai ao ar este domingo às 13h30 na STV Generalista e STV Notícias. Já começam a ganhar estrutura as obras da ponte Maputo-Catembe. O Presidente da República esteve este sábado no projeto, no quadro da visita presidencial que efetuou a cidade de Maputo, e espera que os cerca de 600 moçambicanos que trabalham nas obras capitalizem a oportunidade para colher experiência em profissões de grande impacto para o país. Antes de visitar as obras da ponte, o Presidente da República preferiu chegar a Catembe através do meio de transporte que os residentes daquele distrito municipal usam para se comunicar com o resto do país. Filipe News, na companhia de alguns membros do seu executivo, entre os quais a Ministra da Administração Estatal, da Saúde, Ministro do Interior, dos Transportes e das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, partilhou o ferryboat com a população que seguia a Catembe na manhã deste sábado. Depois dos 15 minutos de travessia e encontro com a população através deste comício, o Presidente da República escalou na tarde deste sábado as obras de construção da ponte Maputo-Catembe, enquadradas no projeto Maputo-Catembe-Ponta Douro, avaliados em 725,80 milhões de dólares. A ponte de 3.011 metros de comprimento é a obra mais emblemática do projeto, que contempla também 209 quilômetros de estrada. O chefe do Estado foi dado a conhecer que, para além da mobilização de estaleiro, iniciou a construção dos blocos de ancoragem, estradas de ligação, torres, entre outros aspectos ligados à engenharia desta infraestrutura. Em breves declarações à imprensa, o Presidente da República mostrou-se esperançoso com estas obras, que se espera que sejam concluídas nos meados de 2017, segundo a previsão do projeto. A impressão de que as coisas estão a acontecer, né? Estão a acontecer dentro dos prazos, está a modificar a cidade em termos geográficos, em termos do valor. Catembe está a ter outro valor.
e também ficamos bem impressionados com o convívio de trabalhadores. Os moçambicanos são muito jovens, estão com vontade de aprender e de dar mais. Dada a dimensão do projeto, que estará entre as 50 maiores pontes do mundo e uma das maiores em vão suspenso de África, o Presidente da República espera que os cerca de 600 moçambicanos aqui empregues capitalizem esta oportunidade para aprender ou aperfeiçoar diversas profissões, como serralharia industrial, pedreiros, até mesmo áreas de grande engenharia. Aliás, o chefe de Estado diz ter aferido neste sábado a entrega e cometimento dos moçambicanos com o projeto. Está a ser escola, a escola de convívio, a escola de dedicação, a escola de cultura de trabalho. E nós estamos satisfeitos porque o normal, ou não era o normal, diria que podia-se esperar que chegassem aqui a fazer reclamações. Se eles têm dificuldades, sabem gerir, mas o importante é que tenham a consciência que têm que trabalhar e trabalhar muito para o país dele e têm que absorver a informação, que é o conhecimento, e isso já é bom, portanto é a dimensão e o valor do convívio laboral que estamos a viver aqui. Obrigado. Refira-se que estas obras, que iniciaram em junho do ano passado, com a duração prevista para 36 meses, são financiadas a título de crédito pelo Exim Bank da China. Com a conclusão das obras da ponte Maputo-Catembe, os ferryboats vão ficar para a história, pelo menos na garantia da travessia neste local. Mas enquanto isso não acontece, continuam sendo o principal meio de transporte. Aliás, até o Presidente da República e sua delegação tiveram que usar o ferryboat para chegar a Catembe. As viaturas também seguiram neste meio de transporte marítimo. As imagens são de Hermenegildo Zibane, Nelson Bellarmino, na cobertura da visita presidencial à cidade de Maputo. O Presidente da República quer um maior engajamento da população no combate à malária, que só no ano passado fez mais de 3 mil mortos e mais de 5 milhões de internamentos no país. Filipe Nunes manifestou a sua preocupação com a doença durante o comício que orientou na manhã de hoje no Distrito Municipal Catembe, na cidade de Maputo. Para além da paz, unidade nacional e desenvolvimento, que é o foco da mensagem do chefe de Estado nas visitas presidenciais que efetuou às províncias, na manhã deste sábado, durante o comício popular que orientou no bairro de Inguido, no Distrito Municipal da Catembe, Filipe Nunes voltou a condenar a xenofobia que se registra na vizinha África do Sul. O Presidente da República também aproveitou a passagem do Dia Mundial de Combate à Malária, que se assinala neste sábado, para chamar a reflexão e exigir ações enérgicas a todos os moçambicanos para o combate da doença que só no ano passado fez mais de 3 mil mortos e 5 milhões de internados, segundo dados do Ministério da Saúde. A malária é a doença que mais mata em Moçambique, que coloca mais gente nos hospitais, por isso que quando pedimos centros de saúde, precisamente as pessoas que mais baixam nos hospitais são por causa da malária. Nós podemos ajudar para que não haja malária ou não possa se expandir a malária. É simples, aquelas instruções que os centros de saúde dão, aquelas instruções que os nossos chefes dão, basta seguir, nós vamos reduzir a malária. A primeira forma mais fácil possível de fazermos todos é evitar que haja charcos, é o saneamento de meio para que não possa reproduzir o mosquito que transporta a malária. Existem outras formas. Tem havido, e houve aqui em Catembe, a distribuição de redes mosquiteiras. Muitos até quando recebem sentem incômodo, acham que estão sufocados quando estão embrulhados naquela rede. Ou uns até fazem a questão de pensar que tem que usar para pescar. Aquilo protege, não só nós. Em algumas instâncias turísticas até põem aquilo. É preciso nós usarmos a rede mosquiteira para nos protegermos do mosquito que transporta a malária. No que concerne ao desenvolvimento, o Presidente da República indicou a construção da ponte Maputo-Catembe como uma das infraestruturas públicas que vão dinamizar o crescimento desta parcela do país e não só. Nosso governo pensou muito adiantado, porque ferryboat, primeiro entram poucas pessoas e depois só viaja quando o dono do ferryboat quiser. Depois gasta sempre dinheiro. Depois for para o ferryboat, avaria, depois é combustível. É muita dor de cabeça sempre. Por isso que pensou
fazer ponte e para as pessoas andarem na hora e tempo que quiserem. Por isso nós tudo vamos fazer para monitorar, continuar, para que de facto até no final de 2017 tenhamos a ponte aqui para resolver definitivamente todos os problemas. O nosso governo pensa no futuro, como os nossos antepassados puseram esta mangueira, sabendo que não vão ter manga naquele ano, mas deixaram essas mangueiras a dar manga para nós todos. Nós temos que pensar assim, somos um governo, não podemos pensar no imediato. O que vamos fazer agora, para também não sofrermos, é continuar a monitorar para que não haja frequentes avarias de ferry-boat e talvez por causa das emergências encontrarmos uma alternativa. Se é ambulância que tem que ficar 24/24 à espera, ou mesmo ouvir quando fomos a Inhaca, para resolver aqueles problemas de emergência de pessoas que morrem. Isso temos que pensar e também termos ferry-boats que não avaria sempre. Também vamos pressionar. Ainda neste comício, a população pediu ao governo para reforçar medidas de combate à criminalidade, expansão de água canalizada, flexibilidade no processo de atribuição dos títulos de uso e aproveitamento de terra, vulgo doados. Depois da Catembe, o presidente da República regressou ao centro urbano da capital do país, no ferry-boat, que permitiu que levasse também a população. Na tarde deste sábado, esteve no Conselho Municipal da cidade de Maputo, onde orientou uma sessão extraordinária e recebeu chaves da cidade das mãos do edil David Simango. O número de casos de cólera aumenta de forma drástica na cidade de Quelimane. Em menos de 6 dias, os casos da doença subiram de 7 para 19 casos. A vandalização do centro de tratamento pode estar na origem da situação. Depois da vandalização no último domingo, o centro de tratamento de cólera já foi reativado. Mas uma coisa é certa, o número de casos de cólera subiu de 7 para 19 casos na cidade de Quelimane. Já era previsível. Os casos de cólera aumentaram de 7 para 19 casos em apenas 6 dias na cidade de Quelimane. Tal situação forçou a reabertura do centro de tratamento da doença vandalizado no último domingo. Voltamos a reativar, portanto, o centro antes de ontem, durante a noite. Recolhemos todos os doentes que estavam a ser assistido no Hospital Provincial e voltamos exatamente para aqui e os trabalhos já estão a acontecer normalmente. Neste momento, qual é a ponto de situação em termos de entradas, em termos de cumulativos, como é que estamos? Bem, nas últimas 24 horas, referidas 7 de ontem até 7 horas de hoje, tivemos um total de 6 entrados e a este momento estamos com um total de 19 doentes aqui internados. Os casos de cólera aumentaram pelo facto dos manifestantes do último domingo terem levado baldes e outros materiais médicos utilizados no centro de tratamento. O referido material estava contaminado. Bem, dizer que nós tivemos aquela turbulência, já tínhamos, a situação estava minimamente controlada por causa daquele incidente que tivemos. Houve um recrudescimento, portanto, dos casos de cólera, exatamente, pode ter sido por causa daquele pessoal que andou a levar os baldes, confites, mas agora achamos que a situação vai ser controlada e nós ontem tínhamos 29 doentes, então temos uma tendência já de reduzir o número de casos, ontem de 29, hoje temos 19 casos. Tal como as imagens podem documentar, estamos na enfermaria masculina e há aqui pessoas a receber tratamento de cólera. Mas uma coisa é certa, o setor de saúde receia que neste momento existam pessoas que, padecendo de diarreias e também cólera, não estejam a ir ao hospital, por isso que apela-se para que estas pessoas vão ao hospital para ter tratamento. São Paulo, Jorge Marcos, STV, Quelimane. Na sequência do aumento de casos de cólera na cidade de Quelimane, o Conselho Municipal e um grupo de estudantes universitários desencadearam hoje sábado uma campanha de limpeza na urbe. A iniciativa do Conselho Municipal e a Universidade Católica visa mudar o atual estágio de limpeza em Quelimane, onde, devido ao lixo, a urbe tem estado a ser assolada por cólera. Há um outro transtorno que nós temos verificado, que é a não colaboração dos próprios municípios, principalmente na zona urbana, trazendo produtos que não têm nada a ver com lixo, como o caso de árvores e troncos. Então isso dificulta o nosso trabalho
fazendo com que nós fiquemos muito tempo numa só lixeira devido a alguns produtos que não têm nada a ver com o resíduo sólido. Bom, nós acreditamos que com esta iniciativa nós iremos não só ajudar a população aqui, os arredores desse bairro, a manter o seu espaço limpo, por forma a garantir que não haja a proliferação desta doença que vem atingindo há algum tempo a nossa cidade. Os estudantes louvam a iniciativa e apelam aos munícipes a fazer o mesmo na limpeza da cidade. Como o índice da doença de cólera vem através do lixo, então para nós é mais valia trabalharmos a recolha de lixo para o bem-estar dos munícipes da cidade de Quelimane. De fato vai ajudar muito, porque muitas das doenças como cólera vêm por causa de lixos, maltrato do lixo, não é? E quando nós removemos e lançamos no lugar devido, cremos que realmente vai trazer saúde. Bem, é uma causa muito nobre fazer a limpeza da nossa cidade e não só, como sabemos, há muitos focos de cólera a desenvolver-se por todo o país, então fazendo a limpeza da nossa cidade iremos reduzir com certeza esse nível alarmante de cólera que está a surgir. Refira-se que a cidade de Quelimane tem estado a deparar-se com o aumento de lixo na urbe, o que pode estar a propiciar doenças. Vamos a um breve intervalo, mas antes a previsão de tempo para as próximas 24 horas. Para a zona sul do país, a cidade de Maputo poderá estar uma máxima de 30 graus e mínima de 19, Xai-Xai 29 de máxima e mínima de 16, Inhambane 30 de máxima e mínima de 19. Para a zona centro do país, a cidade da Beira poderá estar uma máxima de 30 graus e mínima de 22, Chimoio 25 de máxima e mínima de 16, Tete 32 de máxima e mínima de 22, Quelimane 32 de máxima e mínima de 20. Para a zona norte do país, Nampula poderá estar uma máxima de 30 graus e mínima de 21, Pemba 31 de máxima e mínima de 23, Lixinga poderá estar uma máxima de 25 graus e mínima de 16. Há sempre uma via para todos dizerem o que pensam. Linha aberta, quartas-feiras, às 23 horas. Os sul-africanos voltaram a atacar estrangeiros, exigindo que abandonem o seu país. Seis pessoas morreram e milhares abandonaram suas casas e foram abrigadas em campos de deslocados. É difícil até agora estimar o número de moçambicanos que estão nesta situação. Fomos expulsos das casas, bateram, partiram casas, bebês também estão constipados todos. Catanaram, a partir das pernas até na cabeça, andaram a catanar. Foi cair na minha casa. Está a chover, está frio. Muitos deles nem têm manta. É uma reportagem a não perder este domingo. Informação de utilidade pública, notícias nacionais e internacionais, cultura, o estado de tempo e revista de imprensa. Tudo para ajudá-lo a começar da melhor maneira o dia. Aqui no Telediário, segunda a sexta-feira, das 6 às 10 horas. O que faz a STV Notícias, um canal de eleição, é que lhe permite acesso à informação durante as 24 horas do dia. Estamos de volta à noite informativa. A província de Inhambane registrou uma redução de 12% de casos de ocorrência de malária. No primeiro trimestre deste ano, aquela província diagnosticou 190 mil pessoas com malária. A
Apesar da redução de ocorrência de casos de malária, os números continuam assustadores. Só no primeiro trimestre deste ano, 30 pessoas morreram de um total de 174 mil pessoas diagnosticadas com malária, contra 190 mil de igual período do ano passado, o que significa que 14% da população da província de Inhambane já teve malária só nos primeiros 3 meses deste ano. As autoridades sanitárias continuam a investir na prevenção, mas reconhecem que há ainda pessoas que não aceitam aderir ao uso de redes mosquiteiras, bem como as campanhas de pulverização intradomiciliária. Temos usado os líderes comunitários, os secretários dos bairros, que têm nos ajudado a mobilizar, portanto, as populações, as comunidades, para aceitar, para adesão nas suas casas para serem pulverizadas. Daí que a maior parte das populações, principalmente naqueles que nós fizemos a pulverização, estão a aceitar. Nós distribuímos as redes sim, mas há este problema de uso da rede mosquiteira. E também envolvemos a liderança, né, os secretários dos bairros, os chefes dos postos administrativos, para sensibilizar as comunidades no uso correto das redes mosquiteiras. Para fazer face à incidência da malária nas zonas rurais, o setor da saúde conta com o apoio de 283 agentes polivalentes elementares suportados pela Malária Consórcio, que atuam diretamente na comunidade, na prevenção e tratamento da doença causada pelo mosquito Anopheles. Eles fazem não só a promoção da saúde, mas também fazem, portanto, a testagem e o tratamento correto da malária e de outras doenças, né? Diarreias, pneumonias, mas de facto temos um impacto muito positivo em relação ao tratamento desses casos que não conseguem chegar à unidade sanitária. Eles também nas comunidades fazem o teste e quando detectarem que alguém tem malária, os APs dão o tratamento contra a malária. Refira-se que em fevereiro deste ano, a Direção Provincial da Saúde de Inhambane terminou a segunda fase de distribuição de 437 mil redes mosquiteiras, onde espera-se que em pelo menos 178 mil famílias, mais de 6 pessoas durmam protegidas do mosquito. Sabotagem na fibra óptica é apontada como sendo a causa principal dos cortes frequentes que se verificam nas comunicações da província da Bula e a restante parte do país. A cidade e província de Nampula está há cerca de 2 dias a sofrer oscilações nas comunicações, principalmente relacionadas com o envio de dados. Alguns munícipes interpelados referem que a situação está a trazer constrangimentos, sobretudo ao enfrentarem dificuldades para se comunicar em algumas redes de telefonia móvel. É um caso muito constrangedor. Tendo em conta que acabamos não honrando com os nossos compromissos devido à oscilação da rede e as telefonias móveis, de fato, tinham que melhorar os seus serviços, pois isso nos obriga a termos telefones com todas as redes e é chato para nós. É difícil ver sem comunicação no mundo em que nos encontramos. Nós precisamos da comunicação para nos interagir com o mundo no seu todo. Sim, então, quando uma rede social não está a trabalhar como devia, sinceramente é de lamentar. Entretanto, Edgar Machava, delegado regional norte do Instituto das Comunicações de Moçambique, esclarece que o problema deriva da vandalização e sabotagem sistemática da fibra óptica. Por outro lado, Machava critica as operadoras de telefonia móvel por estas não terem o hábito de formalizar as suas avarias. Uma das razões que tem sido a causa das interrupções verificadas na fibra óptica de uma das operadoras ou outras operadoras tem sido as sabotagens. Sabotagens estas que a nós, o regulador, ainda não nos chegou por vias formais, tem sido por vias informais, isto é, o operador lesado dirige-se a nós verbalmente, mas que nós já o fizemos chegar as seguintes mensagens. Nós fizemos chegar, formalizem a queixa, juntem todos os elementos que forem elementos que se podem ter em causa, podem se ter em conta para irmos fazer um rastreio até se chegar ao criminoso, neste caso a quem corta a fibra por sabotagem, e
serem aplicadas as devidas sanções. A Delegação Regional Norte do Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique vai continuar a melhorar a sua interação com os operadores do ramo das comunicações por forma a que sejam ultrapassadas estas situações. A capital provincial de Nampula já pode realizar com sucesso e em tempo recorde exames de fórum gastrointestinal com a aquisição de uma máquina equipada com tecnologia avançada. A máquina tem a capacidade de realizar exames de endoscopia, retosignodoscopia, gastroscopia e colonoscopia. Bainab Sahal, diretora clínica do Hospital Central de Nampula, indicou que com o aparelho será possível melhorar o atendimento aos doentes não só da cidade e província de Nampula, mas também de toda a região norte. A máquina de uma tecnologia avançada permite, além de fazer um exame, colher algumas amostras, que é o chamado exame de biópsia, podemos escolher a amostra, podemos também fazer a laqueação quando houver sangramentos. Por exemplo, pode-se dar o caso que a pessoa, quando se faz o exame, observa-se que tem um vaso sangrante, uma artéria a sangrar, um vaso a sangrar, podemos laquear. Já não precisamos de transferir, por exemplo, os doentes para Maputo, porque nós não tínhamos essa capacidade de laqueação. Então, a população da região norte está beneficiada disto, e vamos diminuir também o custo. Bainab Sahal revelou que 12 a 15 doentes que se dirigem ao Hospital Central de Nampula por semana queixam-se de problemas gastrointestinais. Sim, nós recebemos doentes de todas as especialidades com queixas gastrointestinais e nós avaliamos que numa média de 12 a 15 pacientes por semana tem necessidade de fazer um exame de endoscopia ou uma gastroscopia. Refere-se que o Hospital Central de Nampula conta igualmente com a máquina de tomografia axial computarizada, a qual se encontrava avariada há sensivelmente 6 meses. O município de Nacala já iniciou com as obras de reabilitação das vias de acesso locais que consistem no tapamento de buracos abertos em vários troços pelas chuvas que fustigaram aquele ponto do país. De acordo com Adelino Cobre, diretor dos serviços urbanos, no Conselho Municipal de Nacala, dos 16 quilômetros destruídos pelas chuvas intensas que fustigaram a região norte do país, em particular a cidade portuária de Nacala, as obras de reabilitação das estradas, ora em curso, levadas a cabo pela equipa de manutenção do Conselho Municipal, contemplam apenas 12 quilômetros, visto que a edilidade local prevê nos próximos dias adjudicar uma empresa especializada para executar outros 4 quilômetros de estrada por se apresentar em estado avançado de degradação. Nós vamos intervir naquilo que são cerca de 12 quilômetros e temos, portanto, os outros 4. É uma estrada, portanto, é a rua número 1, que todo o asfalto praticamente já saiu e aí precisa de um trabalho de vulto, daí que passaremos necessariamente de lançar um concurso e ver quais são os valores que vão nos apresentar, por formas que possamos executar o trabalho. E nós arrancamos com aquilo que é o volume mínimo, não é? Para garantir que o avanço do trabalho conforme está a se ver, mas já lançamos um concurso por formas que consigamos ter, portanto, quantidades maiores de agregados. Entretanto, Adelino Cobre, diretor dos serviços urbanos no Conselho Municipal de Nacala, não avançou em termos de valores que as obras de reabilitação das estradas locais irão consumir, mas garante que nos próximos 30 dias, grande parte das estradas asfaltadas terão outra imagem. O abril já nos dá a possibilidade de que as chuvas já se foram, imediatamente arrancamos com aquilo que é a manutenção de ruas asfaltadas, por formas que criemos condições de boa transibilidade para os nossos municípios. Refira-se que as obras de tapamento de buraco levadas a cabo pelo Conselho Municipal de Nacala não contemplam a Avenida Eduardo Mondlane e Fernão Veloso, esta última que dá acesso ao Aeroporto Internacional de Nacala e da praia com o mesmo nome, atualmente em estado avançado de degradação. A Confederação das Associações Económicas de Moçambique e a Agência de Desenvolvimento do Vale do Zambeze assinaram em sábado na cidade da Beira um memorando de entendimento que abre espaço para assistência técnica e financeira às pequenas e médias empresas.
O memorando consiste na provisão de assistência técnica e financeira às pequenas e médias empresas através dos conselhos empresariais provinciais, de maneira que possam ter um papel cada vez mais ativo no fortalecimento das suas atividades e expansão junto dos seus associados. Para nós, CTA, a assinatura deste memorando representa um apoio que é muito valioso, porque vai resolver alguns dos escolhos que as nossas associações, alguns dos constrangimentos que as nossas associações tinham no seu funcionamento. Nomeadamente, vai permitir que financiem as suas atividades com o apoio da Agência do Vale do Zambeze, financiem a contratação de quadros qualificados para apoiar o processo de diálogo e de associativismo. A Agência do Desenvolvimento do Vale do Zambeze afirmou que a assinatura do memorando em referência visa essencialmente responder ao plano quinquenal do governo que prioriza investimentos nas empresas para gerar rendas e empregos. E a Agência do Zambeze identifica o setor privado como seu parceiro estratégico. E dos encontros que tivemos com o parceiro estratégico, acabamos constatando que era importante passarmos a um programa que fortalecesse a sua eficiência e eficácia, de maneira que possamos, de facto, ao dialogar com os CEPs, termos acesso a todo o empresário do Vale do Zambeze. E, portanto, nessas discussões nasceu um programa de fortalecimento das capacidades do IPM e do CTA, e desse processo, então, surge o memorando. A assinatura do memorando decorreu durante o 2º Seminário Nacional dos Conselhos Empresariais Provinciais, uma reunião que pretende reforçar a capacidade institucional desses órgãos e as habilidades de negociação dos seus líderes e membros. Estamos certos de que os dirigentes das associações e dos conselhos empresariais provinciais saberão usar estes valiosos apoios para fortalecimento da nossa capacidade. Exortamos a todos os dirigentes associativos, empresariais e a cada empresário a aproveitar da melhor maneira esta janela de oportunidade para as reformas, rumo a um ambiente de negócios cada vez melhor em Moçambique. A Inspeção Nacional de Atividades Económicas reconhece a dificuldade de combater a pirataria e a venda de produtos fora do prazo. A constatação foi feita no primeiro Conselho Consultivo da instituição, criada em 2009. No encontro que termina este sábado, a Inspeção Nacional de Atividades Económicas está a desenhar estratégias de combate a diversas infrações em diversos estabelecimentos comerciais. Existem algumas práticas dos agentes econômicos que ainda prevalecem. Infelizmente, algumas, na nossa ótica, não deviam continuar, nomeadamente a venda de produtos fora do prazo, a venda de produtos contrafeitos e venda de materiais pirateados. A INAI tem este desafio de todos os dias aperfeiçoar também os modus operandi para ir ao encontro do problema para ser resolvido. Por isso, essa é uma das razões da realização deste primeiro Conselho Consultivo, para fazer com que a área inspectiva realize o seu trabalho de forma eficaz e eficiente em todo o país. Preocupada com práticas arbitrárias na aplicação das multas, a instituição quer uniformizar as sanções contra as infrações para todas as províncias. O pano de fundo deste primeiro Conselho Consultivo é desenhar estratégias para a harmonização de procedimentos inspectivos. O que é isso de harmonização de procedimentos inspectivos? Significa que para uma infração que for cometida em Cabo Delgado, por exemplo, os inspetores irão aplicar uma determinada sanção ou medida. A mesma infração, se for cometida em Gaza ou em Inhambane, os inspetores de Gaza ou Inhambane devem aplicar a mesma sanção que foi aplicada no primeiro caso que me referi.
O primeiro Conselho Consultivo da Inspeção Nacional de Atividades Económicas conta com a participação de inspetores económicos de todas as províncias do país.